uma leitura no Salmo de número 48. Você que tem a Bíblia poderá estar abrindo-a no Salmo 48. E você que não trouxe a sua Bíblia, poderá estar acompanhando a leitura que será projetada. Salmo de número 48. Eu convido-lhe a colocar-se em pé, por favor, para que nós leiamos o Salmo de número 48. Quando diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor nosso Deus, o Salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-los e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu tempo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem os filhos de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar-lhes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. O Senhor coloca essa porção linda da sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Foi no de número 409. Que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Hino de número 409 do nosso Salmos e Hinos. Que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte, gozo eu senti. Dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vive
hoje na luz, sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Mesmo sentados, meus irmãos, curvemos a nossa fronte e vamos orar. Senhor, nesta noite nós estamos na presença do Deus que é santo, santo e santo. Tem uma canção, meu Deus, que diz o que? O trono da graça, o trono da misericórdia, o trono todo-poderoso. E um dia, Senhor, nós também estaremos face a face contigo. Um dia também, meu Deus, nós estaremos vendo aquilo que os anjos estão vendo agora, ou aquele que os anjos estão vendo agora. Queremos te louvar por isso, meu Deus. Deus, tu sabes o tanto quanto eu dependo de ti. Sem Deus não dá para caminhar. Sem Deus, a vida é uma furada. Mas contigo, ó meu Deus, embora os vendavais muitas vezes nos alcancem, nós somos mais do que vencedores. Quero aqui neste momento, meu Deus, colocar diante de ti a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, a vida de todos aqueles, ó meu Deus, que nesta noite chegaram a este lugar. Todos aqueles que nesta noite, meu Deus, vieram se alegrar conosco neste lugar. Este lugar que não é outro, meu Deus, senão um lugar onde nesta noite tu se faz presente, porque aqui, meu Deus, está um povo que te adora, aqui está um povo que te serve, aqui está um povo que veio para prestar cultos ao Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Senhor, para que no nome de Jesus tu estejas neste momento estendendo as tuas mãos para este lugar. Que tu estejas, ó Deus, contemplando cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está neste lugar. Nos contempla, Senhor. Meu Deus, perscruta o mais íntimo do nosso ser. O salmista dizia: vê se há em mim, ó Deus, algum coração impuro, alguma coisa má, e retira e renova. Deus, eu te peço para que nesta noite tu estejas olhando para cada vida que está aqui, porque, meu Deus, tu conheces perfeitamente os nossos corações, tu conheces, ó Deus, perfeitamente todas as nossas necessidades, porque tu és Deus, tu és Senhor, independentemente de qualquer circunstância, tu és Senhor. Eu quero então te pedir, Senhor, para que este culto seja um momento muito agradável diante de ti, que seja um momento, meu Deus, onde assim como se queimava aquela gordura e o cheiro daquela gordura chegava nas tuas narinas, meu Deus, que o cheiro deste culto chegue também às tuas narinas,
mas não que apenas chegue, mas que chegue às tuas narinas com um cheiro suave e agradável. Meu Deus, por favor, nesta noite, abençoe cada vida, Senhor. Não permitas, ó meu Deus, que nenhum de nós saiamos da mesma forma como aqui chegamos, mas que no mínimo, Senhor, nós paremos para fazermos uma boa reflexão para a glória do Teu nome, Senhor. Que cada vida que chegou aqui, que cada vida que cruzou, que adentrou as portas deste santuário, meu Deus, que recebam a Tua bênção e que sejam muito abençoadas por Ti. É assim que eu te oro agora, ó meu Deus, em o nome daquele que era, que há e que há de vir, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É neste nome, ó Deus, que neste momento nós te oramos, te apresentando a nossa oração, o nosso culto e as nossas vidas para a glória do teu nome. Amém. Aleluias. Ana Régia tem a oportunidade de nesse momento louvar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na doce paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, igreja. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e rei, que as maravilhas que o mundo conheceu, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Suas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as riquezas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida é
você também pensou em mim. Ele me amou, Ele te ama, Ele te amou, nos amou. Como a flor machucada no jardim, pensou em mim, pensou em mim, me amou. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Esse momento de fundamental importância para a vida da igreja, porque é um momento quando nós relembramos o sacrifício que Jesus realizou na cruz no nosso lugar. Esse sacrifício que foi por mim, que foi por você, que foi por todos aqueles que um dia se renderam aos pés de Cristo Jesus. E eu quero convidar os oficiais da igreja a estarem aqui na frente juntamente comigo, enquanto que nós faremos uma leitura da palavra do Senhor. E esta leitura está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, a começar do verso de número 22. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, a começar no verso de número 22, quando diz assim: a santa e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima da sua cabeça estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua preciosa palavra. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o salmista diz: força minha, meu Salvador, meu libertador, meu escudo, meu baluarte, meu refúgio e fortaleza. Meu Deus, nós te adoramos por isso tudo, meu Pai, e pela salvação em Cristo Jesus. Tua palavra nos recomenda a lembrarmos desse momento, o momento do sacrifício de Jesus. Que a tua igreja, que o teu povo, meu Pai, nesta noite, possa ter em mente, ó Pai, aquele momento na vida do seu povo, na vida da igreja, a grande oportunidade. Estávamos perdidos, estávamos longe. A Bíblia diz que falando sobre a figura do filho pródigo, o pai diz: esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Essa é a situação do homem sem Deus e o homem que encontra Jesus, que encontra o Salvador. Portanto, nesta noite, eu clamo pelo teu povo nesta noite, meu Pai. Vem abençoar nossas vidas nesse dia, vem nos encher de alegria por tão grande salvação.
que possamos proclamá-la com as nossas vidas, com o nosso comportamento, com as nossas ações. Vem abençoar a tua igreja, Pai, nesse dia. Vem nos encher dessa alegria da salvação, meu Pai. Abençoa esses elementos, meu Pai, da ceia, o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que possamos tomá-lo e daqui possamos ser motivados a viver uma vida que te agrade, que te honre, que te exalte em cada momento da nossa vida. Venha abençoar, portanto, esse momento na vida da igreja. Eu louvo te pedindo também que o Senhor receba nossas vidas, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. A palavra diz que naquele último momento de Jesus com seus discípulos, quando ele já estava indo para aquele jardim, com a sua alma totalmente angustiada, o texto diz que quando Jesus chegou naquele jardim, a sua alma estava angustiada, porque ele sabia o que aconteceria algum momento depois. Mas no momento antes, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos. O Senhor Jesus falou-lhes da importância, falou-lhes do momento da comunhão, do momento do partir do pão, do partir do vinho. E Jesus então pega aquele pão, o parte, o abençoa, o dá aos discípulos, eles comem aquele pão. E Jesus diz: isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Então Jesus sabia perfeitamente o que estava dizendo, embora os discípulos não compreendessem direito aquilo que estava para acontecer. Posteriormente, Jesus toma o vinho, abençoa, entrega também aos discípulos. Eles tomam aquele vinho e o texto diz que, terminado aquele momento, Jesus cantou. Eles cantaram. Na hora da angústia, eles cantaram. Mesmo Jesus com a sua alma traspassada, com a sua alma angustiada, o texto diz que ele cantou, que ele louvou naquele momento. Isto me lembra Paulo e Silas, que também ali em Atos capítulo de número 16, estão no tronco apanhando, sofrendo e cantando. Irmãos amados, nós temos nesta noite esse grande privilégio de participarmos desta mesa, de comermos este pão, de bebermos este vinho, símbolo do sacrifício que Jesus realizou na cruz no meu e no seu lugar. Às vezes a gente não entende muito bem o significado deste pão e deste vinho, mas eu quero dizer que quando nós participamos deste momento, a nossa mente precisa estar voltada para a cruz, precisa estar voltada para aquele sacrifício, para aquele sangue precioso sendo derramado naquela cruz, como sendo o preço da minha e da sua salvação. Por isso que a palavra diz que nós fomos comprados não com ouro, não com pedras preciosas, não foi com prata, mas foi com o sangue de Jesus, o preço da minha e da sua salvação. Então nesta noite, todos os irmãos que são batizados em uma igreja reconhecidamente evangélica, que estão em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo, devem participar da ceia do Senhor. Aqui não é a ceia da igreja evangélica congregacional de Boa Viagem, mas é a ceia do Senhor. Então todos os irmãos de qualquer denominação, de qualquer igreja reconhecidamente evangélica, que entendem que devem participar, participem. Então receba o pão, símbolo do corpo de Jesus que foi moído naquela cruz no meu e no seu lugar. A palavra diz que o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, o partiu, o abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então você que vai receber o pão, símbolo do corpo de Cristo que foi moído naquela cruz, coloque-se em pé. Só aqueles que vão participar da Santa Ceia do Senhor, receba o pão, símbolo
do sacrifício que Jesus realizou na cruz, no meu e no seu lugar. Louvemos o Senhor, alegremos-nos diante daquele que nos ensinou. Ele nos ensinou o amor, Ele nos deu o dom de amar. Aleluia. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas e em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de entender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor. Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Aleluia! Jesus Cristo, Ele nos amou. Aleluia! No início, todos nós vamos parar. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de entender e cobrir imperfeições. Quero andar, lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser. A igreja pode se colocar em pé. Coloque-se em pé, meu irmão. Viver o perdão que vem de Nesse Deus ato pra nos que me une a você, eu queria que você desse a sua mão pro teu irmão aí, ó. Que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus. Que me une, mais uma vez, declare. Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Aleluia! Glória a Deus! A palavra diz, irmãos, que do mesmo modo ao fim da ceia, tendo o Senhor Jesus tomado o cálice, o abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei deles, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Você que comeu o pão, receba o cálice colocando-se em pé agora. Você que comeu o pão, receba o vinho, símbolo do sangue de Jesus, que foi o preço da minha e da sua salvação.
Enquanto isso, lembramos por essa canção que ele, Jesus, também conhecido na pronúncia do meio do povo de Israel por Yeshua, ele por um momento foi visto como alguém, um ser qualquer. Inclusive, em dado momento, ele entra em Jerusalém, sentado em jumentinho, e ninguém o via ou reconhecia como quem ele dizia ser, mas na verdade ele era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, e ele se entregou, e a sua morte não foi em vão. Por isso estamos aqui nessa noite, para glorificar o Deus da nossa salvação. Louve o seu nome, exalte o seu nome com todo o teu ser, com toda a força e entendimento. Glorifique a Ele, Jesus, Yeshua, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta, aleluia. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, aleluia, ressuscitou. Adoramos ao Deus que vive, aleluia. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho. Levante a sua voz, bendiga o Senhor. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, mais uma vez declare: bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, ressuscitou. Uma frase extraordinária nós queremos lembrar. Porque procurais dentre os mortos aquele que vive. Aleluia. Yeshua, esse é Jesus. Yeshua, A Ele a glória. Glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Instrumental suave, quero ouvir a igreja. Yeshua, igreja.
Yeshua. Aleluia. Aleluia. Todos nós em alto e bom som. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Mas desta vez, declare: Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro aleluia, dia. aleluia. Bendito, bendito, declare: bendito é o Rei que vem. Em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem sentar. Quero convidar aqui a nossa irmã Lília. Dá o prazer da sua presença conosco hoje, juntamente com seu esposo Júnior. Sempre temos alegria em vê-los, sobretudo aqui, nesse ambiente de louvor ao Deus que é digno. Aleluia. Eu queria saudar a igreja que é tão amada para nós, com a paz do Senhor Jesus. E é tão bom quando nós estamos aqui, porque nós nos sentimos parte dessa família, porque nós, na verdade, somos filhos dessas pessoas tão maravilhosas, que é o pastor Josafá e Elisonete. E nós fomos doutrinados na palavra por esse casal com muito amor. E por tantas vezes nós caminhamos com os irmãos que estão aqui no louvor, e isso também construiu a nossa identidade e o nosso relacionamento com o Senhor. E nós ficamos felizes também porque nós chegamos a esse lugar e tem uma mesa posta. Tem uma mesa posta de comunhão e de lembrete, como o pastor falou aqui. Jesus disse que todas as vezes que nós fizéssemos isso, nós nos lembrássemos, nós iríamos fazer, porque nós iríamos nos lembrar dele. Tem um texto, é lá em Coríntios, e ele diz: todas as vezes que vocês partirem o pão e beberem do cálice, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão fazer e vão lembrar também da vinda, que o Senhor virá, que Ele retornará. E nem todas as vezes que nós estamos aqui eu peço para subir nesse lugar, mas se o Senhor tem alguma palavra que chegue ao meu coração para derramar sobre você, igreja, nessa noite, o que é que nós temos feito? Porque o Senhor quer mais de nós como igreja, porque o Senhor quer mais de nós como corpo dele, e nós precisamos viver lembrando do sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. Mas nós precisamos entender que o Senhor requer que nós falemos, que o Senhor quer que nós celebremos essa vitória que foi conquistada por Ele, por amor, por graça e por misericórdia de nós na cruz. Nós não estamos aqui porque Ele morreu na cruz, mas nós estamos aqui porque a canção falou que ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Ele fez um caminho para nós, do qual nós de forma nenhuma poderíamos passar sem o seu sangue para as nossas vidas. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Eu quero te convidar nessa noite a celebrar o sacrifício de Jesus, a celebrar a vitória de Jesus e entender que esse nome tem poder, que esse nome é lindo, que ele é maravilhoso e que ele é poderoso. E que você saia daqui desse lugar como igreja do Senhor, declarando a palavra do Senhor e declarando as verdades que são inerentes a Jesus, por tudo aquilo que ele conquistou na cruz, por amor de nós, o seu povo que está aqui nessa noite. Quem é povo do Senhor? Aleluia! A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no 3º versículo, Deus diz assim: o Espírito do Senhor já estava pairando sobre a face das águas. E no 3º versículo o Senhor diz: haja. A palavra tem poder. A palavra faz renascer. A palavra faz vir à tona. A palavra do Senhor diz que ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Qual é a palavra que precisa sair da minha boca e da sua boca como igreja do Senhor, para curar o que estão aqui fora, para curar aqueles que estão precisando entender e escutar as verdades que só dizem respeito a Jesus? Você não precisa falar de você, você só precisa falar de Jesus. Amém? E se você puder já ir glorificando o nome do Senhor, se você puder ficar de pé, levantar as suas mãos e adorar com alegria, independente da canção, que esse lugar seja tomado por uma adoração tremenda, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Amém? Início é essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus,
levantar suas mãos e declarar o nome de Jesus sobre o seu problema, e declarar o nome de Jesus sobre a sua casa, e declarar o nome de Jesus sobre a sua família. Porque a palavra do Senhor diz que a este nome, Yeshua, foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A morte venceste, o véu do rompeste. Declara, igreja do Senhor. Te adoram, proclamam tua glória. Aleluia, 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 aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, de Jesus, poderoso esse nome é, o nome, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu percebi que você sequer cumprimentou alguém da sua direita e sua esquerda. Então eu vou dar para você 5 segundos para você fazer isso, tá bom? Diga boa noite, meu irmão, graça e paz em Cristo. Se tem alguém visitando, está do seu lado, meu irmão, você congregado aqui, então você mais que nunca disse, olha, puxa, me alegro muito em vê-lo aqui nessa noite, tá bom? Dedé, vem você, Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, até a milésima, e seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, amém, igreja? Só os que creem digam bem forte, amém? Olha, eu não sei porque que sentaram agora, eu não sei, eu estava em pé até então e eu não sentei. Se você puder, só essa canção aí eu não vou te aperrear mais. Você diz, que cara chato, como é que pode? Então, eu não vou te aperrear além dessa canção. Claro que se na outra você quiser ficar em pé, eu também não vou forçar a barra para você sentar, tá bom? Então, ó, eu quero declarar com você a nossa alegria, porque afinal nós estamos aqui reunidos em o nome de Jesus, amém? Eu não ouvi. Quantos estão aqui reunidos em o nome de Jesus? Digam um amém. Digam um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você que esse Cristo verdadeiramente, Ele faz maravilhas. Ele realmente nos surpreende sempre com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor. E nessa noite é especial, sempre é, porque realmente nós trazemos à tona aquele sacrifício todo especial que Jesus fez, pensando na minha vida, na sua vida. Talvez você entrou aqui em dado momento você pensa, ninguém me conhece aqui. Deixa eu te falar com alegria, o Cristo que nós adoramos, Ele conhece você pelo nome. Ele te viu chegar aqui nessa noite, Ele sabe do teu sofrimento, da tua dor, da tua luta, e mais que isso, Ele pode e quer te ajudar grandemente. Nós falamos isso porque Ele tem nos ajudado. O salmista diz, experimente e veja que o Senhor é bom, e nós temos experimentado. A igreja pode dizer amém? Louve o Senhor comigo com toda a tua força e entendimento, alegria, alegre-se nele, assim ó. Vamos cantar, levanta a sua voz. O pardal encontrou casa, andorinha
caminho para si, eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus átrios vale mais que 1000. Pois na tua presença a plenitude de alegria. Então, uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Pra quem? Pra ti. Assim, ó. No início. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus atos vale mais que 1000. Sabe por quê? Pois na tua presença a plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. O Senhor nos chamou para frutificar, para alegrar o seu coração. Aleluia, declare comigo nessa noite. Refúgio seguro, Lugar de proteção, banquete na mesa. lugar de provisão. Olha para aquele que está no teu lado aí, ó. 1, 2. Amigo, família, Lugar de comunhão. aleluia, declare. Altar de glória, lugar de adoração, refúgio, seguro, Lugar de proteção. o Senhor promove banquete na mesa. Lugar de provisão. Amigos, família, Lugar de comunhão. altar de glória, lugar de adoração. Quero ouvir a igreja. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Até a igreja aí, ó. Porque tem que ser assim. Enquanto mais alto diga, porque permanecerei, frutificarei. Todos nós, porque
Levanta-te, Senhor. Nós queremos fazer mais uma e última canção, mas antes eu chamo o pastor Josafá. Nós queremos só lembrar para a igreja que hoje nós teremos a coleta de uma oferta que a gente chama de oferta missionária, oferta para missões, e foi avisado inclusive na escola bíblica. Mas nós queremos também lembrar especialmente para aquelas pessoas que nos visitam, que nós não temos o costume de colhermos ofertas nos nossos cultos. Sempre eu friso isso, mas no primeiro e terceiro domingo de cada mês nós escolhemos estas ofertas. Hoje é uma oferta missionária e no terceiro domingo é uma oferta para abençoar a FM Esperança, tá bem? Então, se você trouxe a sua oferta, poderá estar colocando-a no gasofilácio. Nós cantaremos e declararemos o que temos já anunciado aqui nessa noite, que o nosso Deus é poderoso. Amém, igreja? Ele de fato, ele venceu a morte, o maior inimigo, ele venceu. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, Senhor. O nosso Deus é poderoso. Nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, Ele grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Sabe por quê? Declare: nosso Deus é poderoso. Em seu nome, vamos vencer. Anuncie isso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Conosco, sempre perto está. Ele está dando a solução. Mais que sabemos, mais que sabemos, mais que esperamos, mais que esperamos. Ele, grandes coisas, ressurgiu. E a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome, vamos vencer. O nosso Deus é. Ele ressurgiu, declare, ressurgiu. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, reconhecemos que és digno. Deus conosco, sempre esperto está, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte. Você pode levantar a voz, igreja, declare: nosso
poderoso, em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Você pode aplaudir a esse nome o mais forte que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Os que estão em pé podem sentar-se. As crianças podem sair para as suas respectivas salas. E eu quero convidar-lhe para abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Eu quero fazer uma leitura de apenas 3 versículos. Versos 37, 38 e 39. Mateus, capítulo de número 23, a partir do verso de número 37, quando diz assim a palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Que Deus nos ajude na compreensão da sua santa palavra. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quando nós lemos ou começamos a ler o Evangelho de João, ali começa falando sobre a pessoa do Senhor Jesus, o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se poderia fazer. Depois começa a falar um pouco sobre João Batista, e depois a palavra nos informa algo muito curioso, que diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu entendo que quando o Senhor Jesus veio, Ele veio com o propósito de anunciar o reino de Deus para o judeu. Ele veio para pregar para os judeus. Então eu entendo que a ideia inicial era Jesus anunciar o evangelho para o povo judeu, e o povo judeu levar o evangelho para os gentios, para as demais gentes, para as demais pessoas. Mas a palavra diz que esse povo de Jerusalém, esse povo de Israel,
esse povo judeu o rejeitou. Esse povo judeu disse não para ele. Esse povo judeu não o recebeu, não o aceitou como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, como sendo enviado de Deus para aquela nação, para aquele povo. Então esse povo simplesmente virou as costas para Jesus. São pouquíssimas as vezes que nós encontramos algum judeu crendo no Senhor Jesus, algum judeu se convertendo ao Evangelho. As autoridades judias acreditavam que Jesus era o Messias, mas devido à sua posição, eles não confessavam isso publicamente porque temiam ser expulsos da sinagoga. Isso temos registro na palavra de Deus. Mas o que eu quero a princípio pensar com os meus queridos irmãos é sobre essa questão da rejeição. E eu entendo que um dos piores sentimentos que alguém pode possuir, que alguém pode ter, é o sentimento da rejeição. Uma pessoa, quando é rejeitada, ela se considera um lixo. Ela fica lá no fundo do poço. Como é ruim a rejeição. Como é ruim quando alguém diz não. Como é ruim quando você tem uma missão no meio de um povo e aquele povo simplesmente te rejeita. É um sentimento ruim, queridos. É um sentimento tão ruim que o Senhor Jesus está chegando em Jerusalém. Ele olha para aquela cidade. E o texto diz que ali ele chorou. O texto diz que ele olha para aquela cidade e tem uma queixa, a queixa da rejeição. E ele, com outras palavras, vocês me rejeitaram porque vocês nem imaginam o que virá sobre vós. Jesus chorou. Jesus chorou lá em João 11, quando Lázaro morreu. E Jesus chorou quando viu Jerusalém e aquilo que estaria acontecendo sobre Jerusalém posteriormente. Irmãos, eu já vos disse isso em outras ocasiões, que uma coisa que me angustia é quando eu vejo tantas pessoas rejeitando o Evangelho. É quando eu vejo tantas pessoas indiferentes no que se diz respeito ao Evangelho. Porque estas pessoas não sabem o que irá acontecer com elas. Eles não sabem. Nós sabemos. Nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós sabemos o que vai acontecer com aqueles que rejeitam o Evangelho. Isso nos angustia. Isso nos angustia porque nós vemos pessoas que caminham a passos largos para o inferno sem saberem que estão caminhando para o inferno. E a gente sabe que essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque são pessoas indiferentes para com Deus. São pessoas que acreditam em um Deus distante. Pessoas que têm um conhecimento muito vago de Deus.
Pessoas que conhecem um Deus apenas da religião, apenas o Deus de ouvir falar. Mas pessoas que nunca de fato e de verdade tiveram uma experiência com esse Deus. E como nós já proclamamos aqui, algumas vezes nesta noite, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus cujo Espírito habita em nós. É o Deus que fala, é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Não é aquele Deus distante, não é aquele Deus intocável, não é aquele Deus incomunicável, não. O nosso Deus é pessoal, irmãos. O nosso Deus quer se relacionar conosco. O nosso Deus quer se revelar a nós. O nosso Deus não quer que nós o conheçamos apenas Deus, embora eles não saibam. A palavra do nosso Deus diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final é morte. Então a palavra está dizendo que tem pessoas que estão trilhando um caminho de morte sem saber que estão trilhando um caminho de morte. Jesus conhecia o coração daquele povo. É Jesus que olha para aquele povo e faz uma lamentação. Jesus que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviadas. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É uma queixa, meu irmão. É um lamento. É um lamento. Os irmãos percebam que primeiro ele fala de oportunidades e depois ele fala de rejeição. Os queridos percebam que ele diz quantas vezes. Não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes, nem 4 vezes. Foi muito mais do que isso. Quantas vezes eu quis ter os teus filhos, mas vocês não quiseram. Jesus já tinha presenciado aquela cena da galinha cuidando dos seus filhotes. Uma cena que com certeza muitos de nós aqui já vimos. Quando estava bonito para chover, aqueles pintinhos se aproximavam da galinha. Quando começava a cair os primeiros pingos, aquela galinha fazia lá um cacarejado, os pintinhos iam lá, ela abria as asas, os pintinhos se escondiam, ela cobria aqueles pintinhos. Às vezes passava a noite inteira chovendo. A coitadinha ficava ali toda molhadinha, mas na hora que ela abria as asas, os pintinhos saíam protegidos. Jesus já tinha presenciado isso. O salmista no Salmo 91 também faz uma alusão a isso, as asas do Deus Todo-Poderoso. E ele diz que aquele que está debaixo das asas do Onipotente, daquele que é Todo-Poderoso, então esse está guardado, esse está protegido, praga nenhuma lhe alcançará, não tem seta do maligno que lhe alcance, então é proteção. E esse Jesus veio trazer isso para aquele povo, como veio trazer também para nós. Ele veio trazer oportunidades para que aquele povo se voltasse para Ele, para que aquele povo se voltasse para Deus, para que aquele povo evitasse que viesse posteriormente tamanho sofrimento sobre ele.
Porque esse mesmo Jesus, quando ele chora sobre Jerusalém, ele diz: eu estou chorando. Ele diz assim: olha, o que está acontecendo em vocês, o que está acontecendo sobre vocês, o que vai acontecer, essa desgraça que virá sobre vocês, quando não ficará pedra sobre pedra, quando vocês serão sitiados, é porque vocês não reconheceram o dia da minha visitação. Jesus está dizendo: se vocês tivessem reconhecido, se vocês tivessem me recebido, se vocês tivessem reconhecido o dia em que eu estive no meio de vós anunciando esta palavra, então vocês poderiam evitar o que virá sobre vocês. Aquele povo não sabia o que viria sobre eles, mas Jesus sabia. E a história diz, irmãos, que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito cercou a cidade de Jerusalém. Aquela cidade foi sitiada. Aquele general montou uma estratégia muito interessante. Ele pegou o seu exército, cercou aquela cidade e disse: a partir de agora nem entra e nem sai mais ninguém. E os mantimentos começaram a se acabar. Faltou comida, faltou água. E aquele povo começou a morrer de fome. O general Tito não saiu matando judeu, não. Ele não saiu com espada matando nenhum judeu, não. Ele montou essa estratégia de sitiar a cidade. E eles morreram de fome. A história diz que a fome que aquele povo passou foi uma fome tão grande que os pais pegavam os filhos e comiam. Jesus sabia do que ia acontecer sobre aquele povo. Jesus sabia da desgraça que estava aguardando aquele povo, mas o povo não sabia. Por isso que Jesus chorou, por isso que Jesus lamentou. Amados, eu costumo sempre dizer isso porque eu creio nisso, que boa parte do nosso sofrimento nós poderíamos evitá-lo. Às vezes o ser humano sofre porque não evita o seu sofrimento. O ser humano sofre porque toma decisões impensadas, porque há uma insensatez no coração do ser humano. Às vezes o ser humano sofre porque é inconsequente, ele não analisa, ele não para pensar nas consequências dos seus atos, das suas atitudes. E vem o sofrimento. Se esse povo de Jerusalém soubesse o que estava ali aguardando lá na frente, esse povo teria corrido para Jesus. Esse povo teria reconhecido Jesus como Messias, Jesus como o enviado de Deus. Mas o povo disse não. O povo simplesmente abriu mão das oportunidades que Deus estava lhes concedendo. Por isso que Jesus aqui faz essa lamentação: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, eu quis protegê-los, eu quis guardá-los, eu quis ajudá-los. Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Rejeição. Vocês rejeitaram. Vocês abriram mão da minha benevolência. Vocês abriram mão da minha ajuda. Irmãos, eu fico assim imaginando que uma coisa terrível que acontece nos nossos dias é que muitas pessoas não conhecem a Deus e muito menos o seu caráter.
Porque quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos o seu caráter, a nossa vida torna-se sem sentido. Eu estava pensando, sexta-feira, em um culto que eu estava realizando, em um determinado lugar, e eu estava pensando exatamente naquela mulher cananeia. Aquela mulher que chega para Jesus pedindo pela sua misericórdia. Aquela mulher que dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ali Jesus olha para a mulher e não diz nada, fica calado. Ele foi indiferente para com aquela mulher. A mulher insiste, pedindo ajuda. A insistência daquela mulher foi uma insistência tão grande que os discípulos ficaram incomodados. E os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, despede-a. Jesus, faz aí alguma coisa, dá logo um fora dessa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Faz alguma coisa. E Jesus chega para aquela mulher e fala exatamente o que eu já disse anteriormente. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o judeu, então ele deixa isso muito claro. É como se ele falasse: olha, eu não tenho nada com o seu problema, o problema é seu. É isso que ele está dizendo. Ele é totalmente indiferente, ele dá um fora naquela mulher. Mas o que mais me surpreende na história desta mulher é que o texto diz que aquela mulher o adorou. A mulher foi rejeitada. A mulher levou um fora. E a mulher adora. Como? Ela poderia ter saído dali, chegar na sua vizinhança e detonar Jesus. Ela poderia chegar na sua vizinhança e falar: olha, esse homem aí diz que é o Messias, diz que é o Filho de Deus. Eu fui lá, apresentei o meu problema, ele foi indiferente, ele me deu um fora, ele não está nem aí para o nosso problema. Essa mulher poderia ter dito isso, mas ela adora. Ela se prostra. Ela se curva diante desse Jesus. Por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. Queridos, quantas vezes a gente rejeita? Quantas vezes Deus coloca belíssimas oportunidades diante de nós? Quantas vezes Deus estende a sua poderosa mão para nos socorrer, para nos salvar? Quantas vezes Deus oferece da sua graça sobre as nossas vidas e a gente simplesmente diz não, a gente simplesmente rejeita? Até quando? Até quando? Irmãos, tem um texto na palavra que me incomoda, sabia? Presta atenção nisso. A palavra do nosso Deus diz que virá um dia, virá um tempo, e as pessoas correrão de uma extremidade à outra da terra, com fome e com sede. A Bíblia diz isso. Não é com fome de pão, não é com fome de pão, não é com sede de água, mas é com fome e com sede da palavra de Deus, e não tem mais quem pregue. Tarde demais. Alguém que buscará, alguém que pregue, não tem mais quem pregue. Alguém que terá fome da palavra de Deus, mas não tem mais quem fale desta palavra. E esta pessoa vai correr do Oriente para o Ocidente com fome da palavra, sem ter mais quem fale desta palavra. Por quê? Porque a oportunidade passou. Domingo nós pensamos aqui no rico e Lázaro.
aquele homem se arrepende no inferno, no lugar de tormento. Aquele homem se arrependeu. Aquele homem clamou para que Deus permitisse que alguém descesse do céu e fosse à sua casa paterna para pregar para os seus irmãos. E o que foi que ele ouviu? Eles lá têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Oportunidades, irmãos. Eu sei que você que está aqui nesta noite já tem tido tantas oportunidades. Josimar fazia na preleção dele no início, ele falava: você que está conosco pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela milésima vez. Quantas vezes você já tem vindo a este lugar? Quantas vezes você já tem ouvido a palavra de Deus? Quantas vezes Deus tem falado com você nos lugares por onde você tem andado e simplesmente você se mantém rebelde, deixando as oportunidades passarem? Até quando? Até quando? Uma hora a porta da graça vai se fechar. Uma hora já será tarde demais. Porque quando a porta da graça se fechar, não tem mais ninguém para abri-la não, queridos. Por isso que no livro do Apocalipse, a palavra diz que hoje é o tempo, não é amanhã, é hoje. Hoje é o tempo de aceitarmos a Jesus, hoje é o tempo de andarmos com esse Jesus, hoje é o tempo de abrirmos a porta de nossas vidas para que esse Jesus faça morada em nós. Quantas vezes eu quis protegê-vos, mas vocês não quiseram. Quantas oportunidades eu vos dei, mas vocês simplesmente rejeitaram tudo aquilo que eu coloquei diante de vós. Até quando? Até quando? A palavra do nosso Deus diz, queridos, que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então não brinque com Deus. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque ele sabia o que aguardava aquele povo. Nós também sabemos o que acontecerá com aqueles que se mantiverem rebeldes contra Deus. E nesta noite eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Eu convido a igreja a colocar-se em pé. E eu quero orar pela sua vida no nome do Senhor Jesus. Quem sabe você esteja conosco pela primeira vez. Ou quem sabe você já tenha estado conosco em tantas outras ocasiões, oportunidades. E nesta noite Deus está renovando mais uma oportunidade sobre a sua vida. E eu quero aqui com todo prazer orar por você. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. E se tem alguém aqui nesta noite que quer receber esta palavra de oração, alguém que entendeu o que eu falei, alguém que entendeu o que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo, e alguém que nesta noite queira vir ao altar para que eu ore pela sua vida, eu te convido para vir aqui. Alguém que nesta noite queira dizer: Senhor Jesus, estou aqui. Senhor Jesus, eu te peço para que tu faças um milagre na minha vida. Porque Jesus te conhece, meu querido. Não adianta você dizer que está tudo bem quando nada está bem. Hoje nós vivemos aquele período que é o período do pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É quando a pessoa vê que o mundo está caindo sobre ela,
Mas ela diz que está tudo bem para ver se fica. E não fica. Não fica não. Não é isso que acontece. Não é assim que a coisa acontece. Hoje eu vejo muitas pessoas, irmãos, que vivem um vazio tão grande. Uma pessoa chegou para mim lá no meu gabinete, lá na minha sala, e começou a conversar. E aquela pessoa diz assim: pastor, o meu coração está tão negro. Pastor, o meu coração está tão escuro. Olha o que aquela pessoa me disse. Pastor, eu já pensei em dar cabo da minha vida, porque o meu coração está em trevas. Um homem que tem dinheiro, um homem que tem nome, um homem que aos nossos olhos tem tudo para ser feliz, mas chega para mim e fala: pastor, meu coração está em trevas. Sabe o que falta, irmãos? Deus, só isso. Você pode ter dinheiro, fama, se você não tiver Deus, meu filho, agora você pode não ter nada, você pode não ter nem o que comer amanhã, mas se você tem Deus, você tem felicidade. Sabe, irmãos, é assim que muitos têm vivido. Vida vazia, vida seca, assim como aqueles ossos de Ezequiel 37, aqueles ossos sequíssimos, e que Deus fala: eu quero dar vida a vocês, ossos sequíssimos. Deus tem vida, meu irmão. Deus tem vida. Quantas vezes eu quis ajuntá-vos, eu quis protegê-vos, eu quis dar-lhes segurança, eu quis dar-lhes salvação, mas vocês não quiseram. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que és o sopro de Deus sobre as nossas vidas, sopra sobre nós. Espírito Santo, assim como Tu sopraste naquele vale de ossos secos, sopra sobre as nossas vidas, porque se o Espírito de Deus soprar sobre nós, nunca mais seremos os mesmos. Aleluia! Nos abrace, ó Deus. Nos abrace. Nos abrace, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Largue tudo por amor a Jesus. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida,
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és o Deus que nos recebe, que nos abraça. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Senhor, aqui nesta noite, nós estamos na presença daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos conhece. Algumas vezes Jesus estava no meio dos fariseus e Jesus os repreendia sem que eles falassem nada, porque o texto diz que Jesus conhecia os seus pensamentos. Esse é o mesmo Jesus, o Jesus que conhece os nossos pensamentos, o Jesus que conhece as nossas vidas, o Jesus que conhece as nossas lamentações e as nossas necessidades. Meu Deus, quantas pessoas estão tão secas, tão vazias. Pessoas, ó meu Deus, que precisam tanto ter uma experiência mais vívida contigo. Pessoas, ó meu Deus, que têm vivido uma religiosidade tão sem sentido, uma religiosidade tão vazia de Deus. Espírito Santo de Deus, foi dada uma ordem a Ti, ali em Ezequiel 37, sopra sobre esses ossos, Espírito Santo. E quando o Espírito soprou, aqueles ossos reviveram. Aleluia.
Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, arranca do nosso coração todo vazio. Arranca do nosso coração, ó Deus, toda falsa alegria. Arranca do nosso coração, ó meu Deus, todo fascínio pelo mundo, todo fascínio pelos prazeres que o mundo tem colocado diante de nós, prazeres tão transitórios, porque o mundo é perverso, o mundo é cruel. Meu Deus, quantas vezes pessoas têm conversado comigo e dizem assim: pastor, eu perdi tudo. Pastor, eu perdi a minha dignidade, eu perdi o meu dinheiro. Pastor, eu perdi a minha família. E tudo isso aconteceu porque um dia essas pessoas foram atraídas pelo mundo e começaram a trilhar nesse caminho escorregadio e se envolveram com os encantos do mundo e tiveram que pagar um preço tão alto, tiveram que passar por um sofrimento que elas poderiam ter evitado, mas não evitaram. Meu Deus, aqui nesta noite eu quero abençoar esses irmãos que estão aqui na frente, essas irmãs que estão aqui na frente. Meu Deus, nesta noite, no nome de Jesus, eu quero profetizar, assim como foi profetizado sobre aquele vale de ossos secos. Espírito que vem dos quatro cantos da terra, sopra sobre essas vidas no nome de Jesus. Abençoa-lhes, ó Deus, abençoa-lhes. Meu Deus, faça brotar nesses corações aquilo que um dia foi tão... Meu Deus, se tem alguém aqui no nosso meio que um dia começou uma caminhada contigo e ficou no meio do caminho, nesta noite, meu Deus, derrama do rio de águas vivas sobre essas vidas, para que brote, meu Deus, nesses corações o que tem que ser brotado, meu Pai. Eu quero aqui nesta noite, meu Deus, pela autoridade do nome de Jesus, meu Deus, se esse nome tem poder, se o nome de Jesus tem poder, que nesta noite, meu Deus, essas vidas nunca mais sejam as mesmas pela autoridade desse nome. Que nesta noite, meu Deus, todo projeto forjado do inimigo contra essas vidas, contra essas famílias, que caiam por terra pelo poder do nome de Jesus. Que todo empecilho colocado nesses caminhos, que sejam explodidos nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome todo poderoso, é o nome que faz o inferno estremecer, é o nome da vitória. Então nesta noite, meu Deus, eu profetizo uma nova vida sobre essas pessoas que estão aqui. Eu profetizo, meu Deus, a falência do inferno sobre essas vidas pelo poder do nome de Jesus. E que nesta noite, meu Deus, aquilo que foi cantado aqui seja notório nas nossas vidas, que deixemos tudo para te seguir. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em o nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Que Deus os abençoe, queridos. Podem sentar-se, por favor. Irmãos amados, lembrando para os oficiais que na próxima terça-feira nós teremos a nossa reunião. Terça-feira, reunião para os oficiais, às 7:30 da noite. Todos os oficiais são convidados a estarem conosco. Na quarta-feira, nós teremos o nosso culto de doutrina, 7:30 da noite. Na quinta-feira, teremos reunião para as irmãs, para as mulheres aqui na igreja.
reunião para os senhores nessa sala ao lado com o presbítero Josimar. E também na sexta-feira teremos o nosso culto de oração, e após o culto teremos a nossa assembleia de membros na próxima sexta-feira, tá bem? As irmãs da União Auxiliadora Feminina, na primeira semana de cada mês, elas têm um momento de oração aqui na igreja às 5 da tarde. Então todas as irmãs são sempre convidadas a estarem aqui às 5 da tarde na primeira semana de cada mês. Então a partir de amanhã, às 5 da tarde, tem reunião aqui para as irmãs da União Auxiliadora. Então todas as mulheres podem vir, e eu entendo que um dos motivos de oração deve ser pelo aniversário da igreja. O aniversário que já acontecerá agora nos próximos dias 21, 22 e 23, tá bem? Queremos muito contar com a sua participação. Os convites já chegaram hoje, logo logo nós estaremos distribuindo para aqueles irmãos que tiverem interesse em receber alguns. E mandamos confeccionar apenas 100 camisas, somente 100 camisas estão sendo confeccionadas, e na próxima sexta-feira essas camisas também já serão entregues. Se algum irmão tiver interesse em adquirir a sua camisa, você pode falar conosco para a gente reservá-la, porque são apenas 100, tá certo? A camisa custa R$30, a camisa do aniversário da igreja, tá bem? Coloque-se em pé e concluamos o culto com a bênção dos apóstolos, agradecendo a você que está conosco. Volte sempre em o nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito de Deus esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Que tenhamos uma semana cheia de Deus.